Olá, bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Psicopatologia Geral 2. Nessa aula eu vou dar uma introdução sobre CID, DSM, sistema de avaliação, para então a gente falar sobre a psicopatologia na infância e adolescência e entrar nos transtornos mentais, começando pelos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai falar sobre os sistemas internacionais de classificação dos transtornos mentais, a CID-10 e o DSM-5. Então, uma avaliação multiaxial na CID-10, ela é dividida por eixos. No eixo 1, a gente vê síndromes clínicas, transtornos do desenvolvimento, transtornos de personalidade, transtornos e condições físicas. No eixo 2, avaliação da disfunção, grau de incapacitação. E no eixo 3, lista dos problemas sociais. E aí, os transtornos mentais são classificados na CID-10, na letra F. Então, a gente tem aqui todas as categorias. F0, transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos. F1, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias. F2, esquizofrenia, transtorno esquizotípico e delirantes. F3, transtornos do humor, afetivos. F4, transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes. F5, síndromes associadas a perturbações fisiológicas. F6, transtornos de personalidade e de comportamento. F7, retardo mental. F8, transtornos do desenvolvimento psicológico. F9, transtornos emocionais e de comportamento, com início usualmente na infância e na adolescência. Então aqui eu não vou me deter, porque são classificados as subdivisões dentro de cada F. Por exemplo, no F0 a gente tem doença de Alzheimer, demência vascular. No F1 a gente tem transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de álcool, opioides, canabinoides, cocaína, tabaco e assim por diante. F2, esquizofrenia, delirante, esquizoafetivo. F3, os transtornos do humor, incluindo bipolar, depressão. F4, os transtornos de ansiedade, fobias, somatoformes. F5, transtornos alimentares, do sono, transtornos mentais associados ao puerpério. F6, aos transtornos de personalidade, todos eles, transtorno de impulso, identidade sexual, preferência sexual. F7 seria a deficiência intelectual nos seus diversos níveis de gravidade. F8, desenvolvimento da fala e da linguagem, habilidades escolares, função motora. A gente vai ver isso aqui na primeira classe de transtornos, segundo o DSM-5, que vai falar dos transtornos do neurodesenvolvimento. F9, transtornos hipercinéticos, por exemplo, TDAH, transtorno de conduta, transtornos da infância de uma maneira geral. Lembrando que a gente comentou na primeira aula síncrona que existia essa categoria, transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência no DSM-5, e essa categoria deixa de existir. Bom, uma coisa interessante da CID e que o DSM-5 agora vai fazer a gente se remeter, se reportar à CID, seriam outras condições que podem ser foco da atenção clínica. Então, nem sempre uma pessoa busca psiquiatra, psicólogo, um atendimento na área da saúde por ter um transtorno mental. Algumas vezes eles têm alguma condição que gera uma demanda clínica, mas que não necessariamente se encaixa em um transtorno mental. Então, por exemplo, problemas relacionados à educação familiar, outros problemas relacionados ao grupo de apoio primário, pai, mãe, irmãos, a residência de uma maneira geral, abuso e negligência, problemas educacionais ou profissionais, por exemplo, dificuldade de aprendizagem, problema com a apresentação de trabalhos, dificuldade de fazer perguntas aos professores, dificuldade de comunicação com professores.
Problemas de moradia e econômicos, então o ambiente que eu vivo não é seguro, o, o, a questão financeira, né? A minha família não ganha o suficiente para sobreviver adequadamente, mantendo saúde, lazer, alimentação, etc. Outros problemas relacionados ao ambiente social, então, por exemplo, viver em um lugar perigoso, viver em um lugar que não tem saneamento básico e assim por diante. Problemas relacionados a outras circunstâncias psicossociais, pessoais e ambientais, outras circunstâncias da história pessoal, problemas relacionados a acesso e atendimento médico ou outro atendimento de saúde, não adesão a tratamento médico. A gente tem até um modelo de crenças em saúde que ele vai tentar trabalhar a questão da adesão ao tratamento. Imagine doenças crônicas, por exemplo, como diabetes, como hipertensão, até mesmo os transtornos mentais, enfim, em que a pessoa não tem uma boa adesão ao tratamento médico e muitas vezes a pessoa vem encaminhada para a gente para ajudar nessa adesão ao tratamento. Então, eu costumo brincar que o DSM-5 ele eliminou o diagnóstico multiaxial, mas eu guardo ele no meu coraçãozinho porque eu gosto muito da ideia. Então, a gente tinha o antigo eixo 4, problemas psicossociais e ambientais, e aquela listinha de itens ajudava a gente no momento da avaliação. Então, tem algum problema com a família, tem atividades de lazer, tem amigos, tem algum problema com os pares, pessoas da mesma idade, algum tipo de problema no trabalho, problemas com a justiça e assim por diante, que mais ou menos é isso que está abordado aqui. No entanto, eu gostava daqueles itens, então a gente encontra facilmente isso pela internet, quem não tem mais o DSM-4-TR, então seria o eixo 4, problemas psicossociais e ambientais. Gosto muito daquela lista, continuo ensinando, porque eu acho mais fácil já ter essa lista em mãos do que acabar recorrendo à CID. E também nos relembra do que precisa ser avaliado. Então a ideia esses problemas psicossociais e ambientais ou outros problemas que podem ser foco da atenção clínica, às vezes é a queixa primária, às vezes não é a queixa primária, mas a gente vai investigar e vai identificar que vai precisar de intervenção. Às vezes estão relacionadas ao início, ao surgimento, à precipitação de um transtorno mental, às vezes à manutenção de um transtorno mental. Então, uma avaliação completa, ela não pode deixar de avaliar os problemas psicossociais e ambientais. Bom, em termos do DSM-5, temos esse artigo do Araújo e Lotufo Neto, de 2014, que é quando sai a tradução aqui para o Brasil do DSM-5. Então, em 2013 ele é publicado nos Estados Unidos, 2014 a gente tem a tradução e publicação aqui no Brasil. E aí os autores eles vão discutir as mudanças no DSM-5. Então, em seu aspecto estrutural, o DSM-5 rompeu com o modelo multiaxial, introduzido na terceira edição do manual. Lembra? Eu gostava, e a gente vai passar pelos eixos e eu vou dizer a minha opinião sobre cada eixo. Os transtornos de personalidade e o retardo mental, então essa já é uma mudança. Os transtornos do desenvolvimento intelectual, que estão no DSM-5, nos transtornos do neurodesenvolvimento, era chamado até o DSM-4-TR de retardo mental. Então, os transtornos de personalidade e o então chamado retardo mental vinham no eixo 2 e agora eles entram juntos com todos os transtornos mentais. Então, deixa de ter essa divisão entre eixo 1, antigamente eu falava eixo 2, transtornos de personalidade e retardo mental, eixo 1, todos os outros transtornos mentais. Então, imagina que essa divisão termina, não se encontrava um motivo, uma razão
para essa divisão e aí a gente junta tudo. Outros diagnósticos médicos, costumeiramente listados no eixo 3, também receberam o mesmo tratamento. Então, o antigo eixo 3 era chamado condições médicas gerais, que eu vejo que era um lembrete, né? Às vezes a gente se foca tanto na parte dos transtornos mentais e a gente esquece que o indivíduo é um todo. Então, por exemplo, se ele tem uma condição crônica, um diabetes, uma hipertensão, um câncer, gastrite, enfim, enxaqueca, né? Qualquer tipo de condição médica geral. Ah, mas eu vou trabalhar com isso? Bom, talvez eu tenha que trabalhar adesão ao tratamento dessa condição médica. Talvez eu tenha que entender o quanto que essa condição médica implica nos sintomas psicológicos. E aí, então, a gente não tem mais esse diagnóstico multiaxial, mas a gente não pode se esquecer que o indivíduo é um todo. E a gente não pode esquecer de perguntar sobre tratamentos médicos que a pessoa tenha feito ou esteja fazendo. Conceitualmente, não existem diferenças fundamentais que sustentem a divisão dos diagnósticos em eixos 1, 2 e 3. O objetivo da distinção era apenas o de estimular uma avaliação completa e detalhada do paciente. Quem sou eu na ordem do dia? Mas, enfim, concordo que não faça sentido nessa divisão, mas o meu receio é de que o clínico, especialmente aquele que está começando, se esqueça dessa avaliação mais ampla. Fatores psicossociais e ambientais, o antigo eixo 4, já comentei que eu adorava, que eu continuo usando e ensinando, continuam sendo foco de atenção. Mas o DSM-5 recomendou que a codificação dessas condições fosse realizada com base no capítulo da CID-10, conforme fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde, nos códigos que vão de Z0 a Z99. Então, não se esqueçam, continua valendo, mas no DSM-5 já estava mais fácil porque estava lá dentro do que ele ensinava do diagnóstico multiaxial. Por fim, a escala de avaliação global do funcionamento, anteriormente empregada no eixo 5, foi retirada do manual. Por diversos motivos, entendeu-se que a nota de uma única escala não transmite informações suficientes e adequadas para a compreensão global do paciente. A APA continua recomendando a aplicação das diversas escalas que possam contribuir com cada caso e apresenta algumas medidas de avaliação na seção do DSM-5. Então, o eixo 5, quando eu ensinava, dava uma confusão, quando eu cobrava em prova, dava uma confusão, e aí para amenizar o impacto, eu sempre fazia uma margem de erro de 10 pontos mais, 10 pontos menos, porque o eixo 5, avaliação global do funcionamento, era uma medida que avaliava a admissão do indivíduo. Então, quando ele vem para atendimento, seja na clínica particular, clínica escola, seja no hospital, a gente ia ver como ele chegava, as condições de quando ele chegava e na alta para avaliar essa melhora. E o que considerava? Gravidade dos sintomas, então, por exemplo, se é um sintoma quantificável, por exemplo, transtorno do pânico, a frequência de ataques do pânico, ou, por exemplo, depressão, qual é a gravidade dos sintomas depressivos, e o prejuízo no funcionamento, ou seja, quais as áreas de vida do indivíduo estão prejudicadas por conta do transtorno mental. Por exemplo,
eu ainda consigo trabalhar, se eu tenho uma relação de mãe ou de pai, eu consigo cuidar dos meus filhos, ainda gerenciar a minha casa, eu ainda tenho lazer, eu ainda tenho, eu ainda me reúno com pessoas ou tenho amigos e frequentemente falo com eles, enfim. Então, o AGF, Avaliação Global do Funcionamento, que era o antigo eixo 5, deixa de existir, mas, novamente, é interessante a ideia de pensar na gravidade dos sintomas e no prejuízo no funcionamento. Então, era uma escala que vinha de 0 a 100, 0 pior nível de funcionamento, a pessoa não consegue manter o autocuidado, ela precisa de apoio, ela precisa de vigilância constante de uma outra pessoa. Até 100 a pessoa consegue resolver os problemas dela com facilidade, ela mantém de uma maneira razoavelmente saudável as esferas da vida dela funcionando. Então, quando eu ensinava o antigo AGF, eu brincava e dizia, olha, se vocês encontrarem uma pessoa que está aqui na faixa dos 90 aos 100, tira uma foto, faz uma entrevista, porque eu tô para conhecer, né? Então, se a gente pensar ali, os casos da clínica particular, em sua maioria, ficavam ali por volta de 50, 60, alguns mais, outros menos. Então, esse eixo 5 deixa de existir. E aí, Aline, mas como que a gente vai ter uma medida, uma avaliação para ver o estado daquela pessoa? Então, eles vão usar essa escala de avaliação de incapacidade da Organização Mundial de Saúde. Então, essa escala foi desenhada para avaliar o nível de funcionalidade em 6 domínios de vida: cognição, mobilidade, autocuidado, convivência social, atividade de vida e participação na sociedade, aplicada em adultos a partir dos 18 anos. Cada item da versão autoaplicável da RUDAS solicita que o indivíduo classifique quanta dificuldade ele teve em áreas específicas do funcionamento durante os últimos 30 dias. Então, quando eu estou presencialmente, eu solicito que os alunos preencham essa escala durante a aula. Então, vamos fazer isso mesmo sendo essa aula assíncrona. Então, na medida que eu for lendo cada item dentro desses 6 domínios, eu peço que você se autoavalie, colocando a tua autoavaliação em cada item e ao final avalie a tua nota final e veja então como que tá a sua capacidade de saúde mais ampla. Bom, domínio 1, cognição. O que esse domínio avalia? Avalia atividades de comunicação e de pensamento. Áreas específicas avaliadas incluem concentração, memória, resolução de problemas, aprendizado e comunicação. Neste domínio, o item 1.1 refere-se a concentrar-se para fazer alguma coisa durante 10 minutos. Então, na Classificação Internacional da Funcionalidade, os itens D 160, concentrar a atenção, e B, 140, funções da atenção, experiências sensoriais intencionais, são seus correspondentes. Portanto, vejam que esse domínio precisa estar funcionando muito bem, visto que vocês usam para a graduação, para conseguir compreender e passar pelos processos avaliativos das disciplinas. O domínio 2, para quem cumpriu o isolamento social rigorosamente, talvez você possa ter algum tipo de dificuldade. Ele vai avaliar
A mobilidade, atividades como ficar em pé, se mover dentro de casa, ficar fora de casa e caminhar uma longa distância. O item 2.5, andar por longas distâncias, como por 1 km ou equivalente. Item 3, autocuidado. Avalia autohigiene, vestir-se, comer e ficar sozinho. Ficar sozinho por alguns dias é o item 3.4. Então aqui, teoricamente, isso poderia estar afetado para quem vivia sozinho e voltou para casa dos familiares. Mas em tese também é uma área que tem que estar bem, estaria mais prejudicada em casos mais graves. Domínio 4, relacionamento. Avalie as interações com outras pessoas e as dificuldades encontradas devidas a uma condição de saúde. Neste domínio, outras pessoas incluem pessoas conhecidas, íntimas, por exemplo, cônjuge, companheiro, familiares ou amigos próximos e não conhecidos. Então, o quanto que você consegue desenvolver uma relação próxima e estável em relacionamentos afetivos, em relações de amizade, com os familiares, bem como se aproximar de estranhos. Domínio 5, atividades de vida. Avalie dificuldades com as atividades do dia a dia, isto é, aquelas que as pessoas fazem na maioria dos dias, incluindo as associadas com as responsabilidades domésticas, lazer, trabalho e escola. Por exemplo, capacidade de concluir o seu trabalho tão rápido quanto necessário. Vai se relacionar com trabalho e remuneração, educação de nível superior, formação profissional, educação escolar, realizar uma única tarefa, realizar tarefas múltiplas. Daqui a pouco a gente vai entrar nos itens mais específicos. Finalmente, o domínio 6, participação. Avalia as dimensões sociais, tais como as atividades comunitárias, barreiras e obstáculos no mundo em torno do indivíduo, e problemas com outras questões, tais como manutenção da dignidade pessoal. As questões não necessariamente referem-se apenas à Classificação Internacional de Funcionalidade e os seus componentes de participação, mas também incluem diversos contextos, pessoal e ambiental, fatores afetados pelo estado de saúde do entrevistado. Por exemplo, quanto tempo você gastou com seu problema de saúde ou suas consequências? Não apresenta uma correspondência com a CIF, pois é uma questão que avalia o impacto sofrido com um problema de saúde. E aqui então, nós vemos a escala Rudas. Eu gostaria que ao colocar cada afirmação, você fosse respondendo e depois trabalhar com o somatório dos scores. Então, vamos lá. O nome do paciente, no caso teu, a tua idade, o sexo e a data de preenchimento. Este questionário pergunta acerca de dificuldades devidas a condições de saúde / saúde mental, entendendo o indivíduo como um todo integrado. As condições de saúde incluem enfermidades ou doenças, outros problemas de saúde que podem ser de curta ou longa duração, lesões, problemas mentais ou emocionais e problemas com álcool e drogas. Relembre os últimos 30 dias, então já não vai estar tão correto porque vai pegar o período de férias, então talvez valha a pena refazer essa avaliação mais para o final do semestre, quando a gente já está mais cansado e deve ser final de ano. Então relembre os últimos 30 dias e responda as perguntas, pensando no grau de dificuldade que você teve para realizar as seguintes atividades. Para cada pergunta, circule apenas uma resposta. Aqui em cima a gente tem a escala numérica. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em? Então, essa primeira parte, esse primeiro domínio vai avaliar
a cognição, compreensão e comunicação. Concentrar-se ou fazer alguma coisa por 10 minutos. Não tive nenhuma dificuldade, uma dificuldade leve, uma dificuldade moderada, uma dificuldade grave ou uma dificuldade extrema. Eu não consegui me concentrar em alguma coisa por 10 minutos. Quanta dificuldade você teve em lembrar-se de fazer coisas importantes? Quanta dificuldade você teve em analisar e encontrar soluções para problemas na vida diária? Quanta dificuldade você teve em aprender uma tarefa nova, por exemplo, aprender a ir até um novo lugar? Quanta dificuldade você teve em entender, em geral, o que as pessoas dizem? Quanta dificuldade você teve em iniciar e manter uma conversa? Em relação a domínio 2, mobilidade. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em ficar de pé por longos períodos, como por 30 minutos? Nenhuma dificuldade, uma dificuldade leve, uma dificuldade moderada, uma dificuldade grave ou uma dificuldade extrema. Eu não consegui fazer. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em se levantar depois de sentado? Quanta dificuldade você teve em movimentar-se dentro da sua casa? Quanta dificuldade você teve em sair de sua casa? Vamos abrir um parênteses. Talvez nesse item aqui, na nossa atual conjuntura, a pessoa possa ter tido dificuldade não por uma questão de mobilidade. Eu tenho dificuldade de andar, caminhar, me deslocar, mas por uma questão relacionada ao Covid. Eu tive dificuldade, eu tive muito medo de me contaminar. Então é importante separar isso aqui. E quanta dificuldade você teve em caminhar uma longa distância, como 1 quilômetro ou equivalente. Bom, vamos lembrar que, voltando ao slide anterior, cada resposta vai ter uma pontuação que varia de 1 a 5. Então, você vai colocar aqui o score do elemento, o total e a média. Então, cada resposta que você marcar aqui, você vai colocar a pontuação correspondente, depois você vai fazer um somatório de cada domínio, colocar o somatório aqui e depois fazer a média do score. Em relação ao terceiro domínio, cuidado pessoal. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em lavar todo o seu corpo? Nenhuma dificuldade, uma dificuldade leve, moderada, grave ou extrema. Eu não consegui tomar banho sozinho. Quanta dificuldade você teve em vestir-se, alimentar-se e ficar sozinho por alguns dias? Então veja que quanto mais grave a dificuldade, mais grave vai ser, maior vai ser o comprometimento da qualidade de vida daquela pessoa e da própria autonomia. Em relação ao domínio 4, relacionamento com as pessoas, nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em lidar com pessoas que você não conhece? Quanta dificuldade você teve em manter uma amizade? Quanta dificuldade você teve em ter bom relacionamento com as pessoas que estão próximas a você? Em fazer novos amigos e atividades sexuais. Domínio 5, atividades de vida diária, tarefas domésticas.
Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em cuidar de suas responsabilidades nas tarefas domésticas? Fazer bem as tarefas domésticas mais importantes. Realizar todas as tarefas domésticas que você precisava fazer. Realizar suas tarefas domésticas com a rapidez necessária. Ainda no mesmo domínio, mas se direcionando para a escola e trabalho. Se você trabalha remunerado ou não remunerado ou por conta própria, ou no caso de vocês, nem vão à faculdade, mas fazem faculdade, né? Devido à sua condição de saúde de uma maneira geral. Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve no seu trabalho ou escola no dia a dia? Fazer bem as suas tarefas mais importantes do trabalho, da escola. Realizar todo o trabalho que você precisava fazer. Realizar o trabalho com a rapidez necessária. Então agora, início de semestre, poucas demandas, poucas atividades, por isso que eu acho interessante repetir isso mais para o final do semestre. Talvez, tô aqui imaginando, né, quando a gente volta de um período de férias, talvez a gente não tá tão em forma na rapidez necessária, talvez a gente perca a agilidade no final do semestre, talvez pelo cansaço, pela sobrecarga, pelo acúmulo de atividades, talvez a gente tenha dificuldades no aspecto cognitivo, acaba influenciando escola e trabalho. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E participação na sociedade, o sexto domínio. Nos últimos 30 dias, o quanto foi um problema para você participar de atividades na comunidade? Por exemplo, festividades religiosas ou outras atividades, da mesma forma que qualquer outra pessoa. Bom, a gente já vê aqui nessa avaliação que o Covid prejudicou completamente, né? Porque, eu já tomei as 2 vacinas, já passou 15, 30 dias da segunda vacina, então eu não tive dificuldade nenhuma. Eu retomei minha socialização, ou em nenhum momento eu parei de me socializar, ou eu restringi completamente a minha socialização, não me vacinei, então continuo afastado, ou mesmo vacinado, continuo afastado. Então, infelizmente, aqui nós temos esse pormenor, vamos dizer assim, da pandemia, né? Então, tem que avaliar. Quanto problema você teve devido a barreiras ou obstáculos quanto à participação na sociedade? Quanto problema você teve em viver com dignidade devido às atitudes ou ações de outras pessoas? Talvez você possa ter passado por uma situação vexatória, talvez você tenha o medo da convivência com as pessoas, então é mais ou menos nesse sentido. Quanto tempo você gastou com a sua condição de saúde ou suas consequências? O quanto você esteve emocionalmente afetado pela sua condição de saúde? O quanto sua saúde consumiu seus recursos financeiros ou da sua família? Quanto problema sua família teve devido aos seus problemas de saúde? Quanto problema você teve em fazer coisas sozinho para relaxamento ou prazer? Então aqui a gente tem as instruções para a pontuação da Rudas. Ela vai falar que tem uma pontuação simples, que é aquela que eu expliquei. Você vai pontuar cada elemento de cada resposta, faz o somatório do item, depois faz a média do item. E ele vai falar de um score complexo, que vai fazer uma pontuação baseada na teoria de resposta ao item estatística. Segundo o DSM, teria o site disponível ali na OMS, tá aqui, então no DSM tem a indicação desse site para te ajudar
a fazer esse cálculo. E ele vai falar do score bruto, que você vai fazer a pontuação total, dividido pela quantidade de item da escala, e também se a pessoa respondeu, deixou de responder 10 itens, né, fica complicado fazer essa avaliação, e que a escala tem que ser aplicada de tempos em tempos, porque esses elementos poderiam ser bastante flutuantes. Então, a Rudas ela vai fazer uma avaliação mais ampla do funcionamento do indivíduo, do prejuízo em diferentes áreas, e seria um elemento para complementar a nossa avaliação. Aqui então nós temos as referências dessa aula introdutória, e aí a nossa próxima aula, o nosso próximo tema vai ser a psicopatologia da infância e da adolescência.